eu expliquei, é um conteúdo que a gente não viu nem em aula online e nem por vídeo. Eu não deixei gravado essa parte, tá? Foi uma parte que eu pulei. Então, a gente vai suprir esse conteúdo. E aí, depois de sobrar tempo, a gente volta... 147. É lá no início. E aí, depois a gente volta no capítulo 10, lá no início, para fazer uma revisão desse conteúdo que eu só gravei vídeo. A gente não teve como aula online, tá bom? Então, vamos lá. Na página 147, nós vamos ter um texto que vai tratar um tanto sobre o significado das palavras, certo? Então, a gente vai falar bastante sobre o dicionário, sobre o surgimento do dicionário, a importância do dicionário, tá bom? E vocês vão ver como que também as palavras elas vão mudando de significado ao longo do tempo, de acordo com o uso que as pessoas fazem das palavras, certo? Porque nós temos uma língua que está viva. E a língua está viva porque nós estamos vivos. Então, à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos nos comunicando, a gente vai atribuindo novos sentidos às palavras, a gente vai criando novas formas de se expressar. Por exemplo, o tempo inteiro a gente vê gírias novas surgindo, né? Então, isso é uma prova de que a língua está viva, de que o tempo inteiro a gente está em transformação, em movimento, e que as palavras vão acompanhar essa nossa mudança também, essa nossa evolução, certo? Então, vamos começar aqui, na página 147, vou começar lendo, aí depois, se eu cansar, eu vou pedir para alguém ler para mim, tá bom? Alguém que tenha vontade, tá? Então, eu vou começar primeiro. Eduardo Martins, 1939, 2008. O que significa essas datas aí, esses anos? 1939 e 2008. O ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu. Isso, muito bem. Foi um jornalista que se empenhou em estudar a importância do ensino e estudo da língua portuguesa em sua coluna no jornal O Estado de São Paulo, intitulada De Palavra em Palavra. Ressaltava a necessidade de os falantes da língua dominarem o vocabulário, consultarem dicionários e conhecerem regras gramaticais. Para divulgar a necessidade de se consultar dicionários, diz em um artigo intitulado O Censo das Palavras. Então, isso é uma citação, tá? Daquilo que o Eduardo Martins falou. E aí é uma citação direta, porque ele está entre aspas, então é exatamente a fala desse Eduardo Martins. Então, o que o Eduardo Martins falou? Os homens sabem falar há pelo menos 40 mil anos, mas passaram quase todo esse tempo sem ter a que recorrer quando havia dúvidas sobre o exato significado do que estavam dizendo. Os dicionários, na forma como os conhecemos hoje, só começaram a surgir no primeiro século da era cristã. Eram, na sua maioria, lexos, ou seja, obras que registravam termos usados em uma região específica. Trabalhamos mais abrangentes só se popularizaram no século XVI. Um dos mais famosos foi o imenso dicionário publicado pelo monge italiano Ambrogio Calepino, editado em 1502. O livro é dividido em várias listas. O sucesso foi tão grande que, na época, se alguém anunciasse "vou consultar um Calepino", todos entendiam que a pessoa iria garimpar palavras desconhecidas em um livro. Então, percebam que a importância do dicionário é você aprender o significado das palavras. Antigamente, quando você não sabia o significado de uma palavra, não tinha onde consultar, não tinha um livro que a gente pudesse consultar, ou um site, não tinha nada disso. Então, você tinha que perguntar para alguém, né? E se a pessoa também não soubesse, você ficava sem saber o significado da palavra. Esse italiano, né, esse monge italiano, Ambrogio Calepino, ele foi o que fez um dos mais famosos dicionários já publicados lá naquela época. Então, foi um dos primeiros mesmo que se popularizaram. E aí, o sucesso desse dicionário ele foi tão grande que quando as pessoas falavam assim, eu vou consultar um Calepino, queria dizer que elas iam olhar no dicionário, tá? Porque Calepino é o nome do criador, da pessoa que organizou, que fez o dicionário em si. Então, quando eles falavam, vou consultar um Calepino, queria dizer que ia usar o dicionário. Essas curiosidades dizem respeito ao que os mais incautos denominaram pai dos burros. Por que pai dos burros? Porque se as pessoas tivessem dificuldades em alguma palavra, quer no sentido que ela poderia assumir sozinha ou em um texto, quer na grafia ou na forma como se escrevem vocábulos mais complicados, consultariam o tal do dicionário. Então chamavam o dicionário de pai dos burros, né?
porque a pessoa que não... Olha só, que termo complicado, né? Achar que você é burro porque você está buscando conhecimento, aí eu já não concordo muito. Mas era assim que eles falavam, né? Porque quando uma pessoa tinha dúvida sobre uma palavra, não conhecia o significado de uma palavra, ou não sabia como escrever tal palavra, aí elas iam consultar o que eles chamavam de pai dos burros. Já acho bem problemático esse termo, porque quando a gente está buscando conhecimento, difícil chamar a gente de burro, né? Eu acho que burro é quem não quer buscar conhecimento. Então, as pessoas que estão indo atrás, serem chamadas de burras, é um pouco complicado, mas era a forma como eles tratavam, tá bom? Na época. Ao dizer, você não passa de um pulânime ou clamídes frescas de brancuras frias, para o correto entendimento, é preciso conhecer o significado de pusilânime e clâmides. O que é pusilânime? Alguém sabe? Quando alguém falar assim para vocês, você não passa de um pusilânime. Vocês acham que a pessoa está falando bem de vocês ou mal de vocês? Acho que mal. É mal mesmo. Pusilânime significa sem caráter, é uma pessoa mau caráter, tá? Então, assim, é uma palavra complicada, né? É uma palavra que não é muito usual. Super comum a gente não saber o significado dela. E aí precisa consultar o dicionário para entender o que a pessoa está falando, né? Então tá te chamando de um mau caráter. E quando fala assim, Não, clâmides frescas de brancuras frias. O que é clâmides? Alguém já ouviu falar nisso? também não. Clâmides é uma manta que se usava na Grécia Antiga. Sabe quando a gente vê esculturas dos gregos, do período clássico? As pessoas não estão sempre vestindo uma manta assim? Que ela Era que se branca. prendia como um broche. É tipo, Isso, se muito prendia como bem. um broche ao pescoço ou E, aos ombros. Tipo uma capa, vamos e supor. manta, né? Que eles prendiam com um brochezinho É. aqui. Então é disso que eles estão falando, tá? Também é uma forma da gente descobrir o que significa consultando no dicionário. Na era em que o inglês domina com a invasão de termos técnicos necessários para acessar computadores, fazer download, entrar em sites, buscar e-mails, relacionar-se pelo Facebook, conversar pelo WhatsApp, fazer login, baixar e-books, entre tantos outros termos, os dicionários bilíngues são tão necessários como o conhecimento de outros idiomas, principalmente o inglês. Então, agora, né, a gente não tem só dicionário para saber o significado da palavra da nossa própria língua, a gente também tem o dicionário de inglês. Não sei o que significa essa palavra em inglês, vou lá, olho no dicionário e vejo o significado dela em português. E isso para várias línguas, né? Nós temos esses dicionários. Olhem que os dicionários escritos em duas línguas já existiam em 1840, data da publicação de um dicionário inglês-francês, editado na Inglaterra e especialmente dirigido a viajantes. Curiosamente, esses dicionários bilíngues eram muitas vezes usados para consultar algum significado ou saber como se escrevia uma palavra em uma das línguas, já que não existiam os dicionários monolinguísticos. Então, já tinha um dicionário de inglês e francês, e ele muitas vezes era usado para uma própria pessoa assim da língua que fala inglês já fluentemente, que é a primeira, nasceu com a primeira língua como inglês, usava esse dicionário que era de inglês e francês para consultar como que se escreviam as palavras às vezes, porque não tinha o dicionário de uma língua só, que é esse que a gente costuma procurar o significado das palavras, não tinha. Para mostrar o uso correto ou a grafia de determinados termos, os lexicógrafos recorriam, e até hoje recorrem, a exemplos captados de autores que sedimentaram o uso da língua. Assim, por exemplo, Camões, ao editar o seu poema épico Os Lusíadas, praticamente deu à língua portuguesa uma diretriz léxica e gramatical. O que é isso que ele está falando, né? Ele está falando que essas pessoas que montam os dicionários, que determinam a grafia das palavras, né, os chamados lexicógrafos, eles sempre eles recorriam, e até hoje eles fazem isso, a grandes autores da literatura. Então, eles pegam autores da literatura para determinar o uso de algumas palavras, a forma como se escrevem algumas palavras. Então, a base para se criar o dicionário são os textos literários, tá? Então, é por meio de autores consagrados da literatura que se faz o dicionário, que se atualizam as palavras no dicionário. A literatura está aí também para nos auxiliar com isso. Então, o que ele fez? Ele pegou um autor português
que é o Camões, e ele pegou o poema épico do Camões, que se chama Os Lusíadas, que é um livrão, assim, que ele conta sobre a jornada dos portugueses nas navegações, e eles se utilizaram desse livro para construir a grafia e determinar alguns termos do português, por meio desse escrito do Camões. Isso é uma coisa que fazem até hoje. Outros exemplos são extraídos dos ícones da literatura, tanto de ficção como científica. Com o passar do tempo e a evolução das indústrias de editoração, foi possível confeccionar dicionários dos mais diferentes moldes. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de tipo de dicionário, né? Hoje conhecemos dicionários técnicos, filosóficos, tem dicionário só de gíria, de ditos populares, de figuras de linguagem, de regência, de concordância, tantas outras possibilidades. Mas o mais importante é saber que podemos contar com os mais diferentes tipos de dicionário, inclusive os online, além de enciclopédias virtuais ou não. Hoje em dia, eu uso mais o dicionário online, porque é mais rápido, né? É só a gente digitar a palavra e já aparece o significado. Então, assim, o dicionário online, que é pela internet, facilitou bastante a nossa vida. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro em inglês, que é difícil, eu leio vez ou outra um livro em inglês, e eu quero saber o significado de uma palavra que eu não conheço, eu acho mais fácil digitar pelo celular, assim, a palavra, e aí eu já encontro o significado. Antes, quando não tinha essa facilidade de ter o celular ali do lado, eu tinha que pegar o dicionário de inglês, procurar, então eu perdi um tempão, né, na hora de ler. Agora é tão mais rápido, eu só escrevo a palavra e já aparece o significado em 5 segundos. Então facilitou, né, pela agilidade, pela facilidade, pelo acesso. Oi? O quê, Jonas? Você quer falar alguma coisa? Olá? Jonas? Acho que ele tá falando com os pais. Acho que deve ser. Bom, vou continuar aqui, então. Os lexicógrafos tornaram-se mais precisos à medida em que as necessidades linguísticas foram aumentando. Até o final do século... Olha que interessante. Até o final do século XIX, a língua portuguesa tinha mais de 40 mil vocábulos em circulação. Então, tinha no dicionário 40 mil palavras, né? Em circulação, assim, que as pessoas mais utilizavam, se expressavam, girava em torno de 40 mil palavras. Passado um século, então um século depois, existem mais de 400 mil palavras em circulação. Um aumento razoável, não? Então, aumentou de um século para o outro para 400 mil palavras. Tá? Então, olha, né, que grande mudança. Então, a gente percebe aí que a língua está sempre em movimento, a gente está sempre criando. O primeiro dicionário da língua portuguesa foi preparado pelo padre Rafael Blutot, em 1728. A obra consumiu muitos anos de trabalho e foi impressa em 10 volumes. Imagina, né? Foi um dicionário em 10 volumes. Imaginem o trabalhão. Ninguém no século seguinte teve coragem para fazer outro dicionário, que deve dar um super de um trabalho, né? Por isso, o dicionário de Blutot foi referência durante muitos, mas muitos anos mesmo. Como foi possível perceber, compor um dicionário não é tarefa fácil. Exige uma equipe de colaboradores bastante extensa. Consome muito tempo e, é lógico, muito dinheiro. Só por curiosidade, 3 lexicógrafos tentaram fazer um super dicionário para a Academia das Ciências de Lisboa. Então, vamos virar a página. Não foi possível concluir a obra. O dinheiro acabou e as pesquisas só foram até o final da letra A. Então, assim, quando as pessoas vão fazer alguma pesquisa... Só um minutinho que entrou alguém, acho que é o Guilherme. Oi, Guilherme. Tudo bem? Estamos na página 148, tá? A gente voltou um pouco na apostila. Tá. Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, seja científica, seja no ramo da língua, né? Qualquer tipo de pesquisa, assim, que tenha um embasamento mais científico, a gente precisa de dinheiro para isso, senão não consegue levar a pesquisa adiante, tá? Então, quando estavam fazendo esse dicionário, a pesquisa foi cortada, o dinheiro da pesquisa foi cortado. Então, eles só conseguiram chegar até o final da letra A. Agora, calculem quanto dinheiro seria necessário para continuar até Zurrapa. Quem sabe o que significa Zurrapa? Por falar em Zurrapa, o que significa isso? Não pensem em coisas erradas. O que vocês acham que significa Zurrapa?
Vou Como é que falar se escreve? aí escrito na apostila. Tá no texto. Zurrapa. Ah, é um vinho de qualidade inferior ou de Isso. sabor desagradável. Muito bem, é um vinho de sabor desagradável, um vinho ruim. Ou qualquer bebida de mau sabor. Uhum, muito bem. Para finalizar, que tal degustar o seguinte trecho de Viagens na Minha Terra, do escritor romântico português Almeida Garré? Então, o que a gente fez aqui? O que o autor fez aqui? Ele vai pegar um trecho do Almeida Garré, tá? Que é do livro Viagens na Minha Terra, e ele vai transcrever aqui no texto. Por quê? Porque esse trecho provavelmente vai complementar com o sentido que a gente está trazendo para o texto, tá? Leonardo, presta atenção. Se concentra, senão a gente vai acabar se distraindo. Então, vamos lá. Perdoe-me, leitor amigo. Uma reflexão última no fim desse capítulo já tão secante e prometo não refletir nunca mais. Jesus Cristo, que foi o modelo da paciência, da tolerância, o verdadeiro e único fundador da liberdade e da igualdade entre os homens, Jesus Cristo sofreu com resignação e humildade quantas injustiças, quantos insultos lhe fizeram a ele e à sua missão divina. Perdoou o matador, a adúltera, ao blasfemo, ao ímpio. Mas quando viu os barões a agiotar dentro do templo, não se pôde conter. Pegou num azorrague e zurziu-os sem dor. Por que vocês acham que esse autor resolveu finalizar o texto com esse trecho do livro do Almeida Garré? Por que vocês acham? Nenhum palpite? Quê? Por que vocês acham que o autor desse texto resolveu pegar um trecho do livro do Almeida Garré, que foi esse que eu acabei de ler, para finalizar esse texto que fala sobre o uso do dicionário, das palavras que a gente desconhece? Eu não O sei. que vocês acham? Vocês entenderam o que está sendo dito nesse último parágrafo? Tem um monte de palavra que a gente não conhece, né? Dá uma olhadinha e grifa aí quais são as palavras que vocês não conhecem desse último trecho. Que começa em perdoa-me e acaba em sem dor. Zurzil. Zurzios. Zurzios é uma palavra que a gente não conhece. Qual outra vocês não conhecem? Azorrague. Azorrague. Tem mais, né? Então, o autor ele resolveu escolher esse trecho para finalizar o texto para exemplificar como que em muitos momentos a gente vai ler um texto e vão aparecer palavras que a gente não conhece. Eu mesma não conhecia Azorrague nem Zurzil. Eu precisei olhar no dicionário para saber o significado dessas palavras. Então, isso é comum, tá? Isso vai acontecer quando a gente estiver lendo o tempo inteiro. Por mais que a gente seja especialista na língua portuguesa, conhecedor de muitas palavras, sempre vai aparecer uma palavra ou outra que a gente desconhece e vai precisar usar o dicionário. Então, foi por isso que ele trouxe esse trecho, porque esse trecho justamente exemplifica isso, tá? Essa dificuldade, muitas vezes, de entender algumas palavras. Vocês sabem o que quer dizer blasfemo, por exemplo? Tá falando que Jesus fala assim, ó. Ele fala que Jesus perdoou o matador, perdoou a adúltera, ao blasfemo, ao ímpio. O que significam essas palavras? Eu sei que blasfemo eu acho que é mentiroso, não é? Não, blasfemo é aquela pessoa que vai pegar uma figura sagrada ou algum símbolo sagrado e vai insultar. Então é aquela pessoa que insulta aos símbolos sagrados. O ímpio é uma pessoa de má índole, uma pessoa ruim também. E o adúltero? Adúltero é aquela pessoa que adultera alguma coisa? É a pessoa É aquele que trai. Isso, É aquele o que. que trai. Uhum. Então, ele tá falando assim, ó, até Jesus, que era super paciente, que perdoava todo mundo, teve um momento ali na Bíblia, porque ele tá trazendo uma história da Bíblia, né, que Jesus ficou muito bravo, porque ele chegou em frente ao templo, à igreja, e ele viu um monte de pessoas vendendo, tentando tirar da religiosidade das pessoas dinheiro. Então, estavam vendendo muitas coisas, né, imagens, assim. E aí Jesus ficou muito bravo quando viu aquilo. E aí ele tá falando assim, ó, mas quando viu os barões a agiotar dentro do templo,
não se pôde conter, pegou um azorrague. Azorrague é tipo um chicote e zurziu-o sem dor. Então, Jesus pegou um chicote e começou a bater nesse chicote, porque ele ficou muito bravo, para espantar o pessoal. Tá? Então, azorrague é chicote e zurzil é chicotear, é golpear. Tá bom? Então, é isso que ele está falando nesse final. E se a gente não pegar um dicionário, vai ser difícil entender, né? O que está sendo dito ali. Tá? Então, agora vamos responder as questões. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou continuar. Para as questões 1 a 5, assinale a alternativa correta. 1. No primeiro parágrafo do texto, afirma-se que nós temos o primeiro parágrafo. Os homens sabem falar há cerca de 40 mil anos? No. Tem até essa parte, mas não é o principal, né, do parágrafo. Vamos ver o que mais que tem. A expressão vou consultar um calepino é equivalente a vou consultar um dicionário qualquer? Acho que não. Tem sim. Lembra que a gente fala, que eu expliquei que tinha um homem chamado Ambrósio Calepino, que foi ele que fez um dos mais famosos dicionários, que ficou tão famoso que as pessoas, quando iam consultar o dicionário, falavam, vou consultar um calepino. Então, é assim, tá? É a B, tá bom? Próximo, 2. No segundo parágrafo do texto, o autor procura explicar a importância de ter um pai dos burros em casa. É isso que ele está falando no segundo parágrafo? Ele fala do pai dos burros, né? Mas ele não está se dirigindo exatamente a isso. Vamos ver a B. Explica por que o uso do dicionário torna as pessoas incautas. O que será que é incauto? Vocês sabem? Hein? Incauto é aquele que não tem cuidado, não tem cautela, tá? O dicionário não torna as pessoas incautas, né? Na verdade, ele auxilia as pessoas. C. Ilustra a importância de recorrer a dicionários para dominar a língua. O que vocês acham dessa? É. É essa, né? Sim. É. Então é a letra C. 3. Do terceiro parágrafo, infere-se que... O que dá para entender do terceiro parágrafo? Os dicionários bilíngues eram menos usados no passado do que os monolinguísticos. Não porque os bilíngues eles eram bastante usados, já que não tinham muitos dicionários monolíngues, tinham mais os bilíngues do que os monolíngues. Então, não pode ser essa. B. Os dicionários bilíngues são importantes para se ter maior conhecimento de diversos assuntos ligados ao mundo virtual. E aí? Vamos ver a C? Sem dicionários bilíngues, não é possível conhecer a própria língua. Dá para conhecer sim, né? A gente tem o dicionário monolíngue. E D, termos técnicos da informática estão, em sua maioria, em português. Certo esse? Não. Não, esse não, né? Então, qual que é a certa? A B? Sim, a B. Muito bem. Os dicionários bilíngues, eles nos ajudam a ter o conhecimento de assuntos ligados ao mundo virtual exatamente por causa que a D está errada, né? Porque a gente sabe que muitos termos do mundo virtual, da tecnologia, estão em outra língua. Então, por isso que os dicionários bilíngues nos auxiliam. Porque aí a gente consegue pesquisar o significado dessas palavras. 4. No quarto parágrafo, pode-se deduzir que, desde os primeiros dicionários, é comum recorrer a exemplos para ilustrar o uso correto de um termo. O que vocês acham dessa parte? Como que a gente geralmente dá o significado de uma palavra? Não é trazendo um sinônimo dessa palavra?
Geralmente trazendo um sinônimo, que é uma outra palavra de significado parecido, é que a gente dá o sentido da palavra que a gente desconhece. Então, por exemplo, quando tá lá, zurziu, né? Eu falei, o que significa zurziu? É golpeou. Eu dei um sinônimo. Então, é isso que a gente faz. Então, a letra A está correta, tá bom? Porque é comum a gente recorrer a um termo semelhante para ilustrar o que significa o termo que a gente desconhece. Que é como eu fiz em zurziu, que significa golpeou. 5. Segundo o texto, o primeiro dicionário da língua portuguesa está atrasado em 2 séculos em relação ao primeiro dicionário inglês-francês. B. São necessários mais de 150 anos para se produzir um dicionário em língua portuguesa. C. Durante muito tempo, o dicionário do padre Rafael Blutot foi a única fonte de consulta para os brasileiros e portugueses. E D. A criação de um superdicionário para a Academia das Ciências de Lisboa foi concluída. Qual que é a certa dessa? A C? Muito bem, é a C. Porque fala, né, que deu tanto trabalho para o Blutot para fazer aquele dicionário que muitas outras pessoas nem tiveram coragem, depois, por muito tempo, de fazer um outro. O trabalhão que deu, né, que era muito extenso. Então, é a C. O Blutot foi o mais usado, assim, por bastante tempo. A 6 eu já pedi para vocês fazerem, né, mas podemos fazer de novo, caso alguém ainda tenha alguma dúvida de algumas palavras. Releia o texto procurando termos que você desconhece. Grife-os e, se necessário, recorra ao dicionário. Tem alguma outra palavra que vocês desconhecem? Vou perguntar, então, uma, já que vocês conhecem todas. Resignação. O que significa resignação? Quando fala assim, Jesus Cristo sofreu com resignação e humildade quantas injustiças, quantos insultos. O que é resignação? É calma. Isso, é calma, paciência, equilíbrio, né? Então, diante de insultos, de injustiças, Jesus respondeu com calma e paciência. Não perdeu a paciência. Tem mais alguma que vocês não conhecem? Agiotar. O que é agiotar? Sei não. O que é agiotar? Então, onde? Onde que tá essa palavra? Tá no último parágrafo. Lá no finalzinho, mas quando viu os barões, achei. agiotar... O que pratica a usura, usurário. Diz de uma pessoa que se dedica a agiotagem. Eu vou explicar agiotagem. O que é agiotagem? Hoje a gente não tem muito bem isso. A gente tem, mas de uma forma um tanto diferente. Antigamente, existiam pessoas que eram agiotas. É um lucro. O que os agiotas faziam? Era uma pessoa que oferecia um empréstimo para outra que estava precisando de dinheiro. E aí eles vinham e cobravam uns juros muito grandes para essa pessoa na hora que ela tinha que devolver esse dinheiro. Ô, professora, a palavra zurzúzio não existe. E se não paga, morre, né? Era uma coisa bem complicada. Ainda tem isso, Pro. Ainda tem, é isso que eu ia falar. Hoje a gente tem de uma forma um tanto... Ainda tem dessa forma também, por baixo dos panos. E a gente tem também de uma outra maneira que não é por baixo dos panos. Qual que foi a maneira que você pensou? O banco, né? A gente não pega empréstimo do banco? Oxe, mas banco é assim? O banco ele vai cobrar uns juros bem grandes para nós. A gente só não vai morrer, né? Se a gente não pagar. Só que a gente vai sofrer algumas consequências na justiça. Eles vão sujar seu nome. Nossa, mano. Então, já tinha essa prática desde a antiguidade e ainda hoje nós temos, mas de uma maneira um pouco mais maquiada, né, do que era antes. Mas, de qualquer forma, ainda a gente se prejudica bastante, porque os juros são muito altos, geralmente, nos empréstimos. Tá? Então, isso que é um agiota. Era a pessoa que tinha essa função.
Tem mais alguma palavra que vocês desconhecem? Não? Então, Blasfemo. blasfemo é aquela coisa que eu falei, que Já é quando... achei. Que É quer um ler? adjetivo masculino, tá escrito. Mas tem mais coisa, não tem? Não tem muita coisa. Não, só tem isso. Então, tá faltando informação. O blasfemo é aquela pessoa que vai insultar um símbolo sagrado. Então, vai cometer uma blasfêmia contra a Igreja Católica, por exemplo. O que seria uma blasfêmia? É o mentiroso? Não, não é um mentiroso. É uma pessoa que vai Não é um insultar mentiroso. um santo. Uma figura que as pessoas consideram como sagrada. Então, vai cometer uma blasfêmia contra a religião de alguém. É você insultar Tá. Lembrei. o sagrado. Tá bom? Isso é blasfemo. É tipo zoar com Deus? Sim, tipo isso. Tá. Aqui tá escrito. Achei mais, professora. Pode Blasfêmia ou blasfemia é a difamação do nome de um ou mais deuses. Isto pode concluir o uso de nomes sagrados em expressões vulgares ou em precações, sem a intenção de rezar ou falar de assuntos sagrados sem reverência. Às vezes a palavra blasfemia é usada para significar qualquer insulto religioso. Isso mesmo. Só uma correção, tá? É blasfêmia que fala. Viu o acento? Blasfêmia. Tá? Então vamos ver o 7. Releia o parágrafo iniciado por como foi possível perceber e responda porque os 3 lexicógrafos não obtiveram sucesso na confecção do dicionário. Por que aqueles 3 lexicógrafos não tiveram sucesso, não terminaram de fazer o dicionário? Porque faltou dinheiro? Porque o dinheiro da pesquisa acabou e aí eles não conseguiram terminar, né? Então, o financiamento e as pesquisas acabaram. E eles só chegaram na letra A. Imagina o tanto de dinheiro que eles iam precisar, então, para chegar até a letra Z, né? Ô, Pro, Oi. hoje ainda tem esse problema na hora de fazer um dicionário? Tem. Não só um dicionário, como qualquer outro tipo de pesquisa. Porque as pesquisas precisam ser financiadas, né? Precisa ter dinheiro para fazer essas pesquisas. Então, assim, vou dar um exemplo até, né? Não sei exatamente a fonte, mas me falaram, preciso depois pesquisar, tá bom? Para ver se é real mesmo. Mas me falaram que já tivemos antigamente outras doenças muito semelhantes com o coronavírus. E aí, muitas pessoas começaram a desenvolver uma vacina. Lá para 2009, 2012, por aí. Já há alguns anos. E vários cientistas começaram nessa corrida, né, para encontrar uma vacina. Só que como a doença foi controlada, né? ela não se espalhou a doença, então cortaram o financiamento. Falaram, não precisa, né? A doença foi controlada, vamos cortar aqui o financiamento. E aí parou a pesquisa pela metade. Se a pesquisa tivesse continuado, provavelmente eles já teriam encontrado uma vacina. E aí a gente não estaria passando por tudo isso. Então acontece assim, muito de várias pesquisas muito importantes serem cortadas por falta de Semana passada, eu tava fazendo um teste da vacina do coronavírus e alguns médicos. eles estão, né? Eles precisam testar bastante primeiro, né? Demora para fazer uma vacina. Já estão fazendo uma vacina contra o coronavírus. Pena que está no estágio inicial. Falam que isso vai ficar pronto em 2024 ou 2022, parece. Deus não, 2021. Tem 2021 vai ficar pronto, vários parece. cientistas que estão nessa corrida para conseguir encontrar uma vacina. Então, assim, agora o financiamento para essa vacina está sendo grande. Então, está entrando bastante dinheiro para esses pesquisadores fazerem essa pesquisa. Mas é uma coisa que já poderia ter existido se esse financiamento não tivesse sido cortado, né? E a pesquisa não tivesse sido cancelada. Então, imagina, né? Então, isso acontece demais, demais, demais. É difícil. Então, a gente precisa de dinheiro para desenvolver a ciência, não tem jeito. Mas é pra essencial. tudo, né, pra esse dinheiro. Para tudo. Mas, principalmente, assim, para desenvolver a ciência, eu vejo que é uma urgência, é uma necessidade muito grande. E agora a gente está tendo a prova disso, né, com o coronavírus.
Então acontece bastante. Então vamos lá no exercício 8. Por falar em zurrapa, o que será isso? Não pense em coisas erradas. Descubra por que o autor no texto achou que o termo poderia predispor os leitores a interpretações erradas. O que significava zurrapa mesmo? É uma bebida com gosto ruim. Isso, era uma bebida com um gosto ruim, um vinho de má qualidade, né? Por que será que ele acha que as pessoas podem achar que zurrapa é alguma besteira, né? Algum significado A estranho? malícia tá na cabeça dele. É, né? Mas por que vocês acham que pode ter surgido essa dúvida, assim, né? Esse alerta? Sei lá. Deve ter outro significado que ninguém sabe. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que talvez, né, dê a entender que zurrapa esteja se ela assim, que a má qualidade seja da pessoa, né, e não do vinho. Se você chamar alguém de zurrapa, pode ofender também as pessoas, né? Uma coisa ordinária, de baixa categoria. Então, pode também trazer a interpretação errada, se você chamar uma pessoa dessa forma. Porque aí você está falando que a pessoa que é uma pessoa de baixa categoria. Então coloca o quê? Você pode colocar assim, ó, o comentário do autor no texto deriva do significado do termo como adjetivo. Sora, será que você pode colocar no chat? Posso. Obrigado. Mas eu vou terminar de digitar, tá? Aqui. Para quem já está escrevendo e eu já coloco no chat. Deriva do termo como adjetivo, que significa aquele que é de baixa categoria. Vou colocar resumido, tá bom? Aqui no chat. Andei, tá bom? Agora 9. Na sua opinião, por que o autor utilizou o texto de Garré para finalizar o texto? Eu falei. Por que ele usa aquele texto do Almeida Garré no final do texto? Hein? Qual que é o objetivo dele em usar aquele texto, aquele trecho no final do texto? Lembra que tinha um monte de palavra que a gente desconhecia? Então foi para ilustrar que existem muitos termos que nós não conhecemos e que vamos precisar consultar o dicionário para entender o que está sendo dito no texto. Então foi por isso que ele usou no final aquele texto que fala sobre Jesus. Para ilustrar o uso de determinados termos que a gente não conhece, a necessidade de buscar o significado das palavras no dicionário, para entender o texto. Então foi por isso, tá? Então foi uma forma de exemplificar. Tudo bem? Então, 10. Explique a passagem. Pegou num azorrague e zurziu-o sem dor. O que era mesmo azorrague? Chicotar. Pegou um chicote e o que era zurziu-os? Bater. Golpeou, né?
Então, o que quer dizer essa passagem? Foi uma menção, né, a uma passagem bíblica em que a expulsão dos agiotas do templo. Então, vou repetir, tá? É uma passagem bíblica que faz menção à expulsão dos agiotas do templo. Agora, na próxima, vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Vou ler aqui e já explico. 11. Há algum tempo, houve duas polêmicas a respeito do uso da língua. Na primeira, um livro distribuído pelo MEC, Ministério da Educação, mencionava alguns desvios da língua padrão, justificando o uso do português falado em alguns contextos. Então, o que eles encontraram em um dicionário, né? Teve um dicionário que ele registrou alguns usos da língua que não era da linguagem padrão. Era uma linguagem mais coloquial. O que é isso? O que é linguagem coloquial? Alguém sabe me dizer? Uma linguagem informal? Isso, é uma linguagem informal. Então, teve um dicionário que registrou esse uso frequente da linguagem informal e colocou lá no dicionário deles. Aí o MEC, que é o Ministério da Educação, questionou algumas coisas, né? Aliás, foi distribuído pelo MEC e algumas pessoas questionaram o MEC sobre isso. E aí, né? Por que o dicionário, que geralmente nos mostra como escrever certas palavras da maneira da norma padrão, está trazendo uma linguagem informal aí, né? Uma linguagem que é mais próxima da fala e não da escrita. E aí teve toda uma polêmica em relação a isso, né? Porque existe uma ideia de que a linguagem padrão é a única que é a certa. Aquela linguagem que está no dicionário é a única que é certa. E a nossa linguagem do cotidiano, da informal, na fala, né? Quando a gente fala, ai, nós vai no shopping. Eles acham que essa é uma forma errada. E não é bem assim, né? Nós temos momentos em que nós vamos usar a linguagem informal e momentos que nós vamos precisar usar a linguagem padrão, a linguagem formal. E a gente precisa reconhecer quando que está certo usar nós vai no shopping e quando que está errado. Se eu estiver dentro de um contexto em que eu estou com os meus amigos, um contexto de informalidade, eu posso falar nós vai no shopping. Porque o meu contexto permite, eu não preciso estar sendo formal ao conversar com os meus amigos. Eu posso conversar de uma maneira mais descontraída. Porque eu estou me expressando e é isso que importa. E a forma como eu estou me expressando vai dizer um tanto também do momento em que eu estou vivendo ali com os meus amigos, das pessoas que estão comigo. Então, não está errado. Mas se eu escrever isso, nós vai num shopping, numa redação, aí está errado. Porque aí numa redação eu preciso utilizar a linguagem padrão. O que esse dicionário fez? Ele pegou alguns termos que eram comuns na linguagem falada, na linguagem informal, e colocou ali no dicionário. Isso trouxe polêmica. Porque algumas pessoas acharam que não se deve colocar isso no dicionário. Aí vou falar uma outra polêmica que apareceu. No segundo, um político suspendeu o uso de um dicionário porque o termo cigano continha, em uma das acepções, um significado que poderia ser entendido de modo pejorativo. Modo pejorativo, uma coisa pejorativa é uma coisa ofensiva, tá? Então, o que tinha nesse outro dicionário, né? Nesse outro dicionário tinha a definição do termo cigano. Vou ler para vocês como que aparecia. Falava que cigano era aquele que trapaceia, velhaco, burlador. Aquele que faz barganha, que é apegado ao dinheiro, agiota. Então, estava trazendo um termo depreciativo para a palavra cigano. E aí teve uma polêmica, né? Por que esse dicionário está trazendo esse termo pejorativo para os povos ciganos? Trouxe uma polêmica aí também. Qual que foi a justificativa do dicionário? O dicionário acabou vencendo e ele continua em circulação. Eles falaram assim,
No primeiro caso, por que eles estavam usando uma linguagem informal ali no dicionário? Porque o dicionário ele está ali também para mostrar o registro das ocorrências que tem na língua. Então, se as pessoas estão usando muito essa forma de se falar, o dicionário precisa registrar ali também. Porque se alguém não entender, pode buscar no dicionário e vai encontrar. Então, ele está registrando as ocorrências que aparecem na língua. Então, a forma como as pessoas falam também estão sendo ali registradas. A mesma coisa foi para o uso do cigano, do termo cigano. Muitas vezes, o uso dessa palavra acabou trazendo esse significado pejorativo, esse significado ofensivo, que é aquele que é o burlador, que trapaceia. Então, por isso que o dicionário colocou esse termo também, essa explicação para o termo cigano, mas porque as pessoas fazem uso dessa palavra. Mas o que pode ser um pouco complicado, né? Por quê? Porque se a gente colocar o uso do cigano ali dessa maneira, pode reforçar uma ideia desses povos que eles sejam isso. Então, pode reforçar uma ideia errada sobre os povos ciganos. Então, teve toda essa polêmica aí, né? Então, o que o dicionário ele pode mostrar? Ele precisa empregar a língua corretamente, ele precisa também mostrar as variações, né, que a gente faz do uso da língua. Como que o dicionário tem que fazer? Né? Então, é isso que está sendo pedido para dizer aqui no exercício 11. Quero ver um pouco o que vocês acham sobre isso. Elenque algumas posições favoráveis e contrárias para os dois aspectos citados. Então, o que vocês acham? Vocês acham assim, no primeiro caso, vocês acham que tudo que está certo ou que está errado o dicionário trazer termos da linguagem informal ali no dicionário deles? Eu acho que tá certo. Por quê, Jonas? Porque mostrando a gíria, a gente mostra que ao longo do tempo a gente desenvolveu, assim, a língua e adaptou de um jeito nosso, assim, digamos. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que tá certo mostrar. Mas aí depende, né? Teve toda uma polêmica. Então, nós temos duas vertentes, né? Tem pessoas que acreditam que tá certo, porque a gente precisa também valorizar a língua falada. Tem que tirar esse estigma que a língua falada é uma forma errada. Não é. Todas as formas são justas, são dignas. Tá? Então, é uma forma de valorizar a língua falada. E aí outras pessoas já acham o contrário. Já acham que não, que o dicionário ele tem que valorizar somente a língua padrão, porque ele é um livro para consulta. Então, temos esses dois argumentos aí. Podem colocar, tá bom? Então, coloquem o primeiro argumento, que coloquem assim, no primeiro caso, o argumento favorável é o de valorizar a língua falada. E o argumento contrário é o de que se deve valorizar somente a linguagem padrão. E o segundo caso, o que vocês acham sobre a questão da palavra cigano, que foi colocado no dicionário? Que eles colocaram de uma forma ofensiva ali também. Vocês acham que o dicionário precisa também colocar essas recorrências quando a palavra sofre uma transformação? Ou vocês acham que isso é uma maneira de reforçar um uso ofensivo para se referir a algum povo? E aí?
Vou falar, então, tá? O argumento favorável é de que o dicionário ele precisa registrar as ocorrências do uso das palavras. Então, como eu disse, as palavras elas mudam ao longo do tempo. Dependendo do uso que a gente faz delas, elas vão se transformando em novos significados, vão trazendo novos significados. Então, aconteceu de o uso da palavra cigano ser frequentemente usado de uma forma pejorativa, de uma forma ofensiva. Então, o dicionário, sem dar opinião, ele registrou isso. Colocou que acontece no uso pejorativo a referência aos povos ciganos dessa maneira, né? Ser chamado de cigano é mostrar que você é uma pessoa que faz agiotagem, né? Que trapaceia. Então, existe esse uso dessa palavra também, nesse sentido. E o argumento contrário é que você colocar esse significado no dicionário é você reforçar o uso dessa palavra como o uso desse termo que se refere aos povos ciganos como uma forma ofensiva. Então tem esses dois contrapontos, né? O que eu vi, né, que esse dicionário acabou sendo aceito, é porque ele explicita, ele coloca ali, né, que é um termo pejorativo, que é a palavra cigano, quando usada de uma forma ofensiva, tem esse significado. Então, aí ele está registrando, né? Mas, de fato, pode acontecer, sim, de reforçar o uso dessa palavra de uma maneira negativa. Então, é uma discussão que eu acho que dá para a gente refletir bastante coisa, né? Tem os dois pontos de vista, e os dois pontos de vista são relevantes, assim, dizem alguma coisa para nós. Então, vou ditar, tá bom? No segundo caso, o argumento favorável é de que o dicionário deve registrar as ocorrências de uso das palavras registrar as ocorrências do uso das palavras, e o argumento contrário. E o argumento contrário é de que o uso pejorativo reforça a ideia atribuída aos povos ciganos. Mandei no chat, tá bom? Se alguém se perdeu, tá lá. Ficou clara essa discussão? O problema dessa discussão? Sim ou não? Sim. Sim? Já Agora a acabou a aula? 12 para finalizar. Vamos fazer a 12. Em sua opinião, qual a importância dos dicionários e enciclopédias virtuais? Para procurar uma palavra muito mais rápido. A rapidez, né? O que mais que nós temos? A rapidez para encontrar as palavras. Que pode ter mais palavras que não tem no dicionário. A variedade, muito bem. O acesso, né? Porque aí é gratuito. Se a gente paga a internet, a gente tem como acessar. Então, tem todas essas vantagens, né? As enciclopédias virtuais, elas são mais práticas, mais rápidas de se localizar, elas têm uma maior disponibilidade para as pessoas. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu acho que por hoje é só, porque não vai dar tempo da gente entrar, né, na outra questão
do início do capítulo, mas é um vídeo que eu gravei, tá lá no Drive. É só vocês acessarem lá, capítulo 10 tem lá, tá? Já era para vocês terem acessado, então quem ainda não fez, não acessou, acessem, por favor. Na aula que vem a gente vai começar a apostila nova, eu e os outros professores também. Então quem ainda não passou na escola precisa passar, tá? Lá para buscar a apostila e para entregar as provas, tá bom? Então, as provas que vocês pegaram do segundo bimestre precisa entregar. Combinado, então? Tá. Tá bom. Então, por hoje é só. Eu vou interromper Tchau, a professora. gravação e aí quem precisar sair já pode sair. Tchau!